estamos aqui, Pai, porque acreditamos que Tu ainda continua realizando milagres. E agora, em nome de Jesus, colocamos a cada vida os nossos corações na Tua presença e que o Espírito Santo de Deus acrescente a nossa fé, para que pela fé possamos andar na presença do Senhor, crendo na certeza de que Deus tem prazer em abençoar, em agir, em transformar as nossas realidades. Que caiam por terra agora toda barreira, toda fortaleza, toda incredulidade, e que o nosso coração seja uma terra fértil para a Tua palavra, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus para esse culto de celebração ao nosso Deus. O nosso desejo é que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um e que a presença de Deus se faça sentir na nossa realidade, nos nossos dias. Iniciamos semana passada uma série de mensagens que fala a respeito de milagres ainda acontecem. Obrigado. Semana passada falamos a respeito de um milagre que Jesus realizou, uma cura de um cego, aonde aprendemos que para ver é preciso crer. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. E vamos perceber, Deus é o Deus que ainda faz milagre quando Ele transforma o fracasso em sucesso. Esse texto que vamos ler nos mostra um dos milagres que Jesus realizou no início do seu ministério, quando Ele inicia então a sua caminhada com seus apóstolos. Lucas registra isso no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Eu gostaria de convidar você para que lêssemos. Nos diz assim, Lucas capítulo 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vão para onde as águas são mais fundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Transformando fracassos, falhas em sucesso. A grande verdade é que às vezes nós fizemos o nosso melhor e o nosso melhor não funciona. A grande verdade é que às vezes você estuda para um concurso, estuda para uma prova, para um teste, para um vestibular, mas mesmo assim você é reprovado. A grande verdade é que a gente pega-se às vezes fazendo o melhor no nosso trabalho. A gente é extremamente caxias, esforçado, mas por mais que a gente faça, a gente acaba sendo despedido. A gente acaba não recebendo a promoção. Às vezes ninguém imagina a luta que estamos enfrentando, o esforço que estamos fazendo pelo nosso casamento, para manter a chama do nosso casamento acesa, dos nossos relacionamentos acesa. Mas apesar de todo esse esforço para que realmente as coisas funcionem,
não aparece nenhum sinal de mudança. Parece que as coisas simplesmente não melhoram de jeito nenhum. Então a grande questão, a grande dúvida, a grande pergunta é: o que fazer quando o nosso melhor esforço, quando a gente dá o melhor de nós e isso não é bom o suficiente, e isso não traz resultado, isso não muda a realidade? Esse texto que lemos, acabamos de perceber que Jesus nos realiza um milagre de uma pesca maravilhosa, aonde Pedro, mas com alguns discípulos que eram pescadores de profissão, haviam passado uma noite toda pescando. E agora eles voltam para a praia, com seus barcos encalhados na praia, e eu digo uma coisa para vocês: ter que limpar uma rede suja, cheia de talvez siri, cheia de talvez algas, de tanta sujeira, mas não ter nenhum peixe é frustrante. E ali que estão aqueles homens depois de terem passado toda uma noite pescando, sem pegar nada, cansado, desanimado. Jesus se aproxima. Eles já o conheciam, já sabiam quem era. E Jesus então diz assim: eu gostaria que você me emprestasse um dos seus barcos, que eu quero usar o seu barco, porque a multidão me comprime. Ele entrou no barco de Pedro, se afastou um pouco da margem e assentou-se. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente está no meio, porque aqui quando a gente fala de mar, a gente pensa que esse mar é um mar tipo nosso, com aquelas ondas agitadas. Não, é um lago. É um lago de águas salgadas. Então é como se estivesse numa lagoa calma, tranquila. Então Jesus está num barco, e quando você está num barco, num lugar onde existe água, quando você fala e todo mundo faz silêncio, o som vai muito longe. Então Jesus usou essa estratégia porque não existia microfone, não existia caixa de som, o povo muito perto, então ele, de dentro da água, o povo podia escutá-lo. Depois de Jesus pregar e ensinar, ele agora olha para Pedro, que continua ali perto, limpando as redes, e diz assim: Pedro, entra aí. Vamos pegar essa rede aí, vamos um pouco mais profundo, vamos um pouco mais ao largo, vamos uma água um pouco mais profunda e você vai lançar a rede. Pedro olhou para Jesus: Jesus, a gente pescou a noite toda, não deu nada, mas sobre a tua palavra nós vamos. E nós percebemos que dessa vez, Pedro lança as redes e foram tal a quantidade de peixes que eles tiveram que gritar aos outros que estavam na barge: vem e socorre, porque as redes estavam se rasgando. Qual a diferença? O que fez a diferença? Jesus nunca fez um milagre. Eu já disse isso semana passada. Os milagres de Jesus nunca foram um show, nunca foram algo para se mostrar, nunca foi algo para fazer sucesso, fama. Pelo contrário, ele sempre tinha uma lição, ele sempre queria nos ensinar uma verdade. Semana passada, quando ele cura um cego, ele estava falando a respeito de que ele era a luz do mundo, e que se ele não iluminar todas as áreas da nossa vida, nós vamos andar tateando, nós vamos bater com a cara na parede, nós vamos dar com os dedos nas pedras se não enxergarmos. E aqui ele está nos mostrando 4 chaves, 4 lições, para que eu e você aprendamos a transformar os nossos fracassos em sucesso. E a primeira coisa que a gente perceba, para que eu e você possamos viver uma vida onde a realidade do fracasso seja transformado em sucesso, as nossas falhas, os nossos erros sejam mudados, a primeira lição é que precisamos convidar Jesus para a nossa situação, para a nossa realidade. É preciso que eu e você demos a Cristo a nossa vida, o nosso problema, o controle da situação. Quando realmente eu e você entendermos isso, esse é o ponto de partida-chave. Se eu e você não nos entregarmos a Cristo, não entregarmos a Ele a nossa realidade, a nossa situação, a nossa vida, Ele não pode fazer nada. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter Jesus na sua vida. Parafraseando esse texto, para que a pesca seja diferente, você precisa ter Jesus no seu barco. Essa é a grande verdade. O texto nos diz que eles apanharam mais peixes em 10 minutos do que levaram em 10 horas pescando.
Agora, quando eu fiz uma pesca, que não foi uma pesca milagrosa, né? Mas eu e o meu agregado o Henrique estávamos pescando. E nós, quando colocamos a rede a primeira vez, veio 9 ou 11 peixes, agora eu não me lembro mais. E daí o Henrique olhou para os cabras que estavam pescando assim, com linha, com carretilha, com molinete na beira da praia. E eles tinham passado a tarde toda dando isca para os peixes. E ninguém tinha pego nada. Até o Henrique disse, nem vamos deixar eles ver, que senão eles vão olhar, eles vão ficar até bravos conosco, porque nós botamos a rede na primeira vez, pegamos 9 ou 11 peixes na primeira vez. Gente, aqueles homens pescaram a noite toda e não pegaram nada. Agora eles entram na água, vão um pouquinho para frente e em 10 minutos o seu barco está a ponto de ir a pique, a ponto de ter que chamar o outro barco e encher 2 barcos de peixe. O que fez a diferença? Era o mesmo local, eram as mesmas águas, era o mesmo mar, era o mesmo lago, era o mesmo barco, são as mesmas redes, eram os mesmos peixes que estavam naquele lugar, eram os mesmos pescadores. O que mudou? Dessa vez Jesus estava no barco, dessa vez Jesus estava com eles, Deus estava com eles. Como falei semana passada, aquele cego tantas vezes tinha lavado o seu rosto, mas dessa vez ele lavou o seu rosto em obediência, em confiança a Cristo. Quando eu e você entendemos isso, que quando nós fizemos as mesmas coisas, mas agora sobre a direção, sobre a égide, sobre a bênção, sobre a obediência de Deus, o resultado é diferente. Por isso que quando Jesus está na nossa vida, Jesus está no nosso barco, as coisas mudam, as coisas se transformam. Deus mais eu, Deus mais você, o resultado é diferente. Essa é a grande verdade. E nós percebemos então que nós precisamos parar e pensar verdadeiramente, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos fracassos, diante das nossas falhas, Jesus está no nosso barco? Jesus está nisso que está tendo problema? A grande verdade é que para alguns, pensam que é preciso mudar de local, mudar de trabalho. Alguns acham até que é preciso mudar de esposa, mudar de esposo. Alguns acham que tem que mudar de pai e mudar de mãe. A grande verdade é que você precisa de Jesus. Por isso eu gostaria que nessa noite você parasse e refletisse qual tem sido a área da sua vida. Qual tem sido a realidade da sua vida que não tem dado certo. Qual é? Qual tem sido o seu barco? O barco de Simão aqui representava o seu sustento. Ele vivia do mar. Ele era um pescador profissional. O seu barco era o seu negócio. O seu barco era a sua empresa. Então a primeira lição que nós aprendemos é que quando Pedro colocou o seu negócio à disposição de Cristo, quando ele colocou o seu barco disponível a Cristo para que Jesus usasse como plataforma para pregar, para ensinar, o resultado da sua vida foi diferente. Você começa a perceber que quando nós entendemos que Cristo tem acesso a todas as áreas da nossa vida, quando todas as nossas áreas da nossa vida estão disponíveis a Cristo, isso começa a dar certo. Quando Pedro colocou o seu negócio à disposição de Cristo, a realidade sua mudou. Do fracasso para o sucesso. Da falha para o bom empreendimento. Então Deus está querendo que eu e você entendamos que Deus, Cristo Jesus, precisa ter o seu acesso a todas as áreas da nossa vida. Então a grande questão é que muitas vezes nós separamos aquilo que a gente acha que é espiritual. Nós separamos aquilo que nós achamos que importa para Deus. Não, Deus tem que cuidar da paz mundial. Deus tem que cuidar para que não haja epidemia. Deus tem que cuidar para as grandes questões. E nós queremos lidar nas nossas vidas, nas pequenas coisas, com o nosso braço, com a nossa inteligência, com o nosso jogo de cintura, com a nossa lábia. E a gente acaba tendo prejuízo. A gente acaba falhando. Gente, quando você
segmenta a sua vida, quando você compartimenta a sua vida, quando você fragmenta a sua vida e diz: isso é espiritual, isso não tem nada a ver. Isso é Deus tem que abençoar, mas isso aqui não há necessidade. Quando você ora por umas coisas e não ora por outra, você está tolhendo a ação de Deus na sua vida. Você está tolhendo a bênção de Deus. E quando você faz assim, você está impedindo o milagre de Deus na sua vida. Infelizmente, tem muitas pessoas que, quando estão colocando, vamos dizer assim, esse tipo de impedimento, cria uma barreira para que Deus haja. Mas é preciso observar a sequência. É preciso observar a sequência. Existem pessoas que estão querendo pegar muito peixe. Tem gente que está querendo o milagre, mas ele não disponibiliza o seu negócio para Deus. Ele não disponibiliza a sua vida a Deus. Deus não está no controle do seu casamento, Deus não está no controle dos seus relacionamentos, Deus não está no controle da sua vida. A sequência é bem clara. Primeiro, Pedro usou o seu barco. Primeiro, Pedro usou o que ele tinha. Primeiro, Pedro usou o seu negócio para o propósito de Cristo, que era pregar, que era ensinar. Depois, Jesus cuidou das necessidades de Pedro. Mais adiante, quando Jesus faz o grande sermão da montanha, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso se manifesta de uma maneira bem clara aqui nesse texto. Ele percebe um Pedro desanimado, frustrado, cansado, decepcionado, porque tinha trabalhado uma noite toda e não deu nada. Ele diz: Pedro, eu vou te ensinar uma coisa. Me empresta o teu barco. E depois que Cristo encerrou o uso que tinha da sua embarcação, fez o milagre acontecer. É o que a Bíblia chama de um princípio de prioridade. Gente, nós precisamos priorizar Deus nas nossas vidas. Você precisa entender que quando você dedica a sua carreira, quando você dedica o seu trabalho, quando você dedica as suas habilidades, quando você dedica a sua vida, quando você dedica os seus bens, quando você dedica o seu casamento, os seus filhos, todo o seu lar, você está oferecendo isso como um instrumento nas mãos de Deus. Você está fazendo aquilo que realmente Deus quer que você faça. E quando você faz isso, nós aprendemos que quando eu dou a Deus, Ele pode me abençoar. Então preste atenção numa coisa: tudo o que você quiser que Deus te abençoe, você tem que dar para Ele. Tudo o que você quiser que Deus te faça bem sucedido, entregue a Ele. É isso que Deus está dizendo. O ponto aqui é: tudo o que eu quero que seja abençoado por Deus, precisa ser entregue a Ele, porque Ele sabe lidar com o negócio. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse milagre de Jesus é que nós devemos entregar a Ele. Nós devemos convidar Ele a tomar controle da nossa situação, o controle do nosso problema, das nossas dificuldades. A segunda coisa que nós devemos fazer é admitir que os nossos esforços são falhos. Admitir que os nossos esforços falharam. Já falei isso semana passada e vou falar de novo. Nós precisamos estar dispostos a admitir que não está dando certo. Admitir que não está dando certo. A Bíblia chama isso de confissão. Gente, vamos ser bem honestos. Se fosse eu que estivesse pescando a noite toda e não pegar nada, isso é comum. Eu já, nesses 19 dias que fiquei na praia, eu só peguei peixe 4 vezes. Em 19 dias, claro que eu não pesquei todos os dias. Mas muitas vezes eu ia para a praia, eu entrava no mar, ficava 2, 3, 4, 5 horas e só pegava aqueles savelha que só tem espinho. Então a gente até soltava dentro da água para o peixe voltar para o mar. Não pegava nada. Mas se alguém chegasse e olhasse: pescador de meia pataca, eu ia dizer: realmente, eu sou um pescador de meia pataca, eu não sou profissional, eu não vivo disso. Mas agora Pedro era um pescador. Pedro era um cara. Pedro tinha uma empresa. Seria como o Neymar não saber fazer balãozinho. É como o Neymar perder um pênalti. Gente, eu perder um pênalti, eu não saber fazer 50 balãozinhos. Mas agora o Neymar,
Seria como se nós pegássemos aí o Ares, que passou mais da metade da sua vida fazendo pão, e o Ares agora não conseguisse acertar uma fornada de pão. Daí você tem que olhar para alguém, e alguém tocar flauta e dizer, é o padeiro de meia pataca. Tu não sabe assar um pão, tem que admitir que não deu certo. Pedro agora chega diante de Jesus e ele diz, Jesus, apesar de eu estar vivendo a minha vida toda na beira desse lago, apesar que eu ter todas as estratégias, eu ter o melhor barco da região, eu saber como lançar, eu não peguei nada. Então Pedro agora está admitindo que os seus esforços falharam. Pedro estava deliberadamente dizendo que o que ele sabia fazer de melhor não adiantou. Que o que ele realmente era o cara não serviu para nada. Nós precisamos entender que Deus está dizendo a mim e a você, que se verdadeiramente quisermos ter um milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos admitir que os nossos esforços têm falhado. Você já se sentiu alguma vez assim? Quando você realmente se esforça muito, mas parece que isso não faz qualquer diferença. Quando você trabalha duro, mas não tem nada. Quando você deliberadamente sente vontade de desistir de tudo. Por isso eu digo a você essa noite, que se você já tem se esforçado tanto, se você talvez até mesmo já tenha desistido de alguma coisa na sua vida, se talvez a falha, se talvez o fracasso tenha te desanimado e você deliberadamente já se conformou, eu digo, convide Jesus, receba Jesus na sua vida, no seu barco, reconheça, admita que você tem falhado, admita que você tem fracassado, isso é o que a Bíblia chama de fracasso. O que causa o fracasso na nossa vida? Eu coloquei aqui 4 coisas. A primeira coisa que nos leva a falhar é o orgulho, a soberba. A grande verdade é que existe em nós uma tendência a acharmos que nós podemos lidar com tudo do nosso jeito. A Bíblia nos diz, a atitude orgulhosa leva à ruína. O orgulho vem antes da destruição, diz a Bíblia. O espírito altivo vem antes da queda. A grande verdade é que eu e você temos dificuldades. Se fôssemos Pedro ali naquela hora, talvez nós disséssemos, não, na verdade eu não pesquei a noite toda, a gente começou agora. Na verdade a gente ia dizer alguma coisa para não admitir que o que nós passamos uma noite toda fazendo não deu certo. Nós temos uma tendência muito grande de admitirmos, somos orgulhosos, principalmente quando temos que admitir diante de alguém que está perto de nós. Às vezes temos que admitir diante da esposa que a gente tem errado. Talvez admitir diante do esposo que a gente tem errado. Diante dos filhos que a gente tem errado. Diante dos pais, diante dos amigos. Diante de outras pessoas perceberem que nós fizemos um mau negócio, um péssimo negócio. E as coisas não estão bem. Que a nossa vida, que o nosso casamento, que os nossos relacionamentos não estão legal. Mas o orgulho, a soberba, a presunção impede a gente de dizer isso. Você não imagina a quantidade de pessoas que dizem à sua esposa, se você falar isso para alguém, eu não boto mais os pés na igreja, eu não apareço mais lá, eu não faço mais isso, eu te deixo porque não querem admitir que as coisas não estão bem. Orgulho, presunção. A segunda razão porque a gente fala quase sempre é o orgulho, depois vem a desobediência. Quando a gente desobedece, quando a gente ignora o que Deus nos diz para fazer. Semana passada falei do cego e Jesus disse, depois de cuspir, fazer barro e colocar nos seus olhos, vai e te lava. Se esse homem não fosse se lavar no tanque, não ficaria curado. Jesus agora está dizendo a mim e a você que Ele não tem obrigação nenhuma, bote isso na sua cabecinha. Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar se a gente não o obedece. Então tem gente que acha que Deus é um bonachão, que Deus é um boboca, que você vive a sua vida do jeito que quer e Ele tem a obrigação de te abençoar. Não. Quando eu e você deliberadamente desobedecemos a Deus, Deus não tem responsabilidade de nos abençoar. Essa é a verdade. Alguém diz, mas Deus é muito cheio de lero-lero. Deus colocou um monte de mandamento aí só porque quer que as coisas sejam do jeito dele. Deus é um Deus metido, Deus é um Deus caprichoso. Por que Deus estabeleceu essas coisas para dificultar a vida da gente? Que chatice!
Gente, Deus estabeleceu os seus mandamentos para que eu e você tivéssemos uma vida bem-sucedida. Foi por uma boa razão. Sempre para o nosso bem. Deus vai continuar sendo Deus comigo, semigo, com você, sem você. A grande verdade é que Ele estabeleceu a sua palavra, os seus princípios e os revelou a nós, para que a gente pudéssemos ter uma vida bem-sucedida. Essa é a razão. Agora, se você obedece ou não obedece, para Ele não muda nada, mas muda para mim. Muda para você. Então, muitas pessoas têm fracassado porque estão vivendo em desobediência. Quantas pessoas às vezes nos procuram, querem aconselhamento. E daí você percebe, eles vão falando, eles estão deliberadamente vivendo em desobediência a algo que sabem que Deus disse que não é para fazer. Quantas pessoas estão vivendo até problemas de saúde. A gente vai orar por alguém que está vivendo em saúde e você vai perceber que ele não perdoou alguém, que ele tem uma raiva, que ele tem uma ira, que ele tem dentro de si uma amargura porque ele não aceita o que fizeram com ele. Quantas pessoas estão vivendo uma situação financeira que é um caos, mas eles estão deliberadamente em desobediência a tudo aquilo que é correto e íntegro. Quantos casais estão vivendo uma vida promíscua, estão querendo que Deus abençoe relacionamentos promíscuos, estão querendo que a gente ore e as realidades mudem e estão deliberadamente em desobediência. Quantos meninos e meninas querem que o pastor abençoe e faça uma cerimônia de casamento, querem a bênção de Deus sobre o seu relacionamento, mas vivem em desobediência a Deus. Gente, isso é tolice, isso é burrice, me perdoe a palavra. Então Deus está dizendo que muitos estão falhando, porque vivem não só no orgulho, mas na desobediência. A terceira razão porque a gente falha muitas vezes é a dúvida. Tiago diz, aquele que duvida é como a onda do mar, ele é instável em tudo o que faz. Se você deixar que a dúvida se aloje na sua mente, você nunca vai ter milagre. Se Pedro dissesse, será que é verdade? Se Pedro ficasse duvidando, se Pedro dissesse, não, agora eu já lavei as redes, sujar as redes de novo, não teria acontecido o milagre. Mas não apenas o orgulho, a desobediência, a dúvida, mas o desânimo. A grande verdade é que nós desistimos cedo demais. Tem gente desistindo cedo demais do seu casamento. Tem gente desistindo cedo demais dos seus negócios. Tem gente desistindo cedo demais dos seus estudos. Tem gente que tem desistido cedo demais de muitas coisas. Deus está dizendo, não desanime. Talvez seja a expressão mais repetida na Bíblia. Tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desanime. O desânimo, ele corrói as nossas energias, o desânimo nos rouba a tranquilidade, o desânimo nos tira a paz, o desânimo nos tira qualquer perspectiva da vida. Por isso eu digo a você, não desanime, não desista. A Bíblia diz que se eu e você quisermos ser bem-sucedidos, todo aquele que não desanimar e perseverar a seu devido tempo, ceifará, colherá, recolherá os seus frutos. Independente de qual seja a realidade da nossa vida, independente de qual área, Deus está dizendo que nós precisamos parar de negar o nosso fracasso, nós precisamos admitir. Nós temos que dizer, isso não está dando certo, isso não está funcionando, não tem jeito, eu preciso que Deus intervenha. Provérbios 28, verso 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará misericórdia. Às vezes a gente se surpreende, quando a gente tem uma notícia, e a gente diz, sabe os fulanos, aqueles se separaram, sabe fulano aquele quebrou, sabe fulano aquele, blá, blá. E você diz, mas como? Porque viver uma vida toda sem buscar ajuda. O terceiro passo que nós precisamos dar, primeiro nós precisamos convidar a Jesus para entrar na nossa vida, no nosso barco, tomar o controle dos nossos problemas, admitir que temos errado, temos falhado, que os nossos esforços não têm levado a nada. E a terceira coisa, nós precisamos estar dispostos a fazer o que Deus nos diz. Obedecer a Jesus. Obedecer. Nós precisamos cooperar com o que Ele nos diz. Nós precisamos estar dispostos a fazer o que Ele nos está dizendo. Nós precisamos andar conforme a luz que Ele nos faz. A gente percebe que qual foi a diferença? Estavam no mesmo barco, com a mesma rede, os mesmos homens no mesmo local.
A diferença é que agora eles estavam pescando sob a direção de Cristo. Assim como aquele cego tinha lavado o rosto tantas vezes, agora ele lava o rosto. E por que acontece milagre? Porque agora ele estava agindo na obediência a Cristo. Agora Jesus olha para Pedro e diz: quando? Agora, Pedro. Agora eu quero que você vá mais profundo. Aonde? Eu quero que você vá mais profundo. E como? Lança tuas redes. Deus está dando orientação. E agora eu quero que você observe qual foi a reação de Pedro. Gente, essa precisa ser a minha e as nossas reações diante do que Deus tem nos falado. A gente percebe que Pedro não discutiu. Pedro poderia olhar para Jesus e dizer: ô tchê, vejam bem, Jesus estava iniciando o seu milagre. Pedro estava recém conhecendo a Jesus. Jesus nem tinha ainda iniciado oficialmente o seu ministério. Mas Pedro olhou para ele e não discutiu. Pedro poderia ter dito assim: quem é você para me dizer isso? Eu sou um profissional. Eu entendo de mar, eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu vivi dentro disso aqui. Quem é você? Você é um carpinteiro. Você é um filho de um carpinteiro, você não sabe nem nadar. O que você entende de peixe? Pedro não discutiu. E como a gente discute? Como a gente argumenta? Como a gente tem teoria? A segunda coisa, Pedro não hesitou. Pedro poderia dizer assim: para aí, Jesus, eu vou conversar com os meus amigos, eu vou conversar com meus colegas, eu vou conversar com meus sócios, nós vamos fazer uma reunião e vamos ver, porque de repente é melhor a gente esperar anoitecer. De manhã nunca deu peixe. Peixe é sempre de noite, peixe é sempre de madrugada, essa hora. Mas depois que talvez escurecer, ficar mais fresquinho, a gente vai pescar. Mas agora não. Pedro não hesitou. E não apenas isso, a gente percebe que ele não discutiu, não hesitou, mas ele também não ouviu os seus sentimentos, porque esse homem estava cansado, esse homem estava exausto, ele estava totalmente fatigado de uma noite toda, mas ele não se deixou dominar pelo que ele estava sentindo. Gente, muitas pessoas estão deixando de viver os seus milagres porque estão vivendo segundo o que sentem. Ah, pastor, mas eu não senti de Deus de fazer assim. Ah, eu não senti de fazer assim. Ah, eu não sinto assim. Eu não sinto mais amor por ele. Eu não sinto mais amor por ela. Ah, eu não sinto mais de ir na igreja. Eu não sinto mais de ler a Bíblia. Eu não sinto mais isso. Eu não sinto, eu não sinto e eu não sinto. E eles querem viver apenas de sentimento. E quem vive de sentimento, gente, vai dar com os burros na água, porque o nosso coração é enganoso. As nossas emoções oscilam. Esse calorão, eu não sei para vocês, mas esse calorão para mim é terrível, eu não gosto de calor. Ainda essa semana eu estava dizendo, se eu pudesse morar no Canadá, eu queria morar no Canadá. O calor é xarope, o calor deixa irritado, o calor tira o ânimo, o calor... Isso é o que a gente sente. Mas agora, você vai viver pelo que sente? Pedro não ouviu o seu sentimento, Pedro não resistiu, Pedro não hesitou. Em vez disso, ele olha para Jesus e diz: porque você está falando, porque você está dizendo, eu vou. Isso é fé, é uma obediência inquestionável. Se eu e você aprendemos a obedecer a Deus de uma forma inquestionável, sem perguntar por quê, sem perguntar qual é a razão, qual é o sentido, mas simplesmente obedecer, Deus poderá fazer o milagre na nossa vida. E aqui então seria a questão que eu gostaria de perguntar a você. O que Deus já tem lhe dito para fazer e você ainda não fez? O que você tem adiado na sua vida? Talvez você ainda não tenha aceitado a Cristo. Talvez você seja um simpatizante. Talvez você seja um frequentador. Talvez você seja uma pessoa que goste de ouvir. Mas você ainda não entregou a Cristo. Você ainda não se posicionou diante de Jesus. Talvez você ainda não tenha ido ao batismo. Talvez você ainda tenha resistência, você ainda está querendo sentir alguma coisa para saber se batiza ou se não se batiza. Talvez você ainda tenha tido dificuldade de se juntar a uma igreja, de se juntar a um grupo de crescimento. O que Deus tem falado com você? Talvez Deus está dizendo a você que você precisa ser fiel a Ele nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas você está esperando sentir alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Talvez Deus já tenha lhe dito que você precisa perdoar alguém. Talvez Deus já tenha lhe dito que você deve ir lá e estender
pedir perdão por algo que você fez. Meus irmãos, Deus tem falado conosco. Quantas pessoas estão dizendo, eu não tenho tempo para me envolver nas coisas da igreja, eu não tenho tempo para me envolver no ministério, eu não tenho tempo. Mas quantos já sentiram de Deus, já sabem que Deus quer que as suas vidas, que o seu negócio, que tudo seja um instrumento nas mãos de Deus, que seja uma plataforma para que vidas sejam alcançadas, mas estão fechando os seus ouvidos? O que Deus está lhe falando, o que Deus está nos dizendo. Muitas vezes nós precisamos entender que obediência inclui riscos. Obedecer a Deus envolve muitas vezes você ter fé. Deus agora olha para ele, Jesus agora olha para ele e diz assim, vamos para águas mais profundas. Se você quer peixe, se você quer sucesso, você não pode ficar com água na canela, porque os grandes peixes estão nas águas mais profundas. Quando nós estávamos agora na praia, às vezes eu ficava sentado lá, vendo esses velhinhos aposentados pescando. E tinha uns que a gente se admirava, porque eles entravam na água, até a água na cintura, com o seu molinete, e lançavam a sua linha. Daí a linha entrava ali uns 15, 20, 30 metros, ele saía da água e daí ele ficava ali. Alguns não queriam se molhar, alguns não queriam, vamos dizer assim, fazer nenhum esforço. Então eles chegavam, a água estava ali, eles chegavam bem longe e eles faziam assim. Quando a maré baixava, assim que a onda vinha, voltava, tu via a chumbada deles no seco, assim. Até a gente ria e disse, meu Deus, o que esses caras querem? Nunca vão pegar nada. Por quê? Porque ali, meu Deus do céu, ali só dá, se é que dá, né? Mas por que isso? Porque eu não queria se molhar. O que eu vou estar entrando na água? O que eu vou estar me esforçando? O que eu vou estar pegando água na cara? Gente, a grande verdade é que a maioria das pessoas vive em águas rasas a sua vida toda com Deus. As igrejas estão cheias de gente superficiais, foi o que eu falei ontem, semana passada. Pessoas que apenas vivem e existem num nível superficial, eles não querem ir muito fundo, não. Eles não querem ir muito não, porque isso requer muito mais profundidade, muito mais compromisso. Isso requer muito mais fé. Mas, gente, sem profundidade, as nossas vidas vão ter só peixinho. É como aquelas crianças que pegam aqueles sacos de batata, aquelas coisinhas, e ali na beiradinha ficam aqui pegando aqueles peixinhos que ficam pulando. Se você se contenta com isso, tudo bem. Mas agora Deus está dizendo a mim e a você, que nós não podemos viver só de molhar os pés. Quantos crentes daqui são agentes secretos? Quantos crentes daqui, a sua vida com Deus significa vir a um culto, assistir a um culto, mas no seu emprego, no seu negócio, no seu estudo, nos seus amigos, ninguém sabe nada de Cristo. Ele nunca usou a sua vida, a sua boca nunca foi plataforma de Deus, nunca cumpriu o propósito, nunca disse, Jesus te ama para ninguém. Os seus braços nunca construíram nada no nome de Deus, as suas mãos, o seu bolso nunca se abriu. Gente, Deus está nos convidando a irmos a águas mais profundas. Ele quer que a nossa vida seja tomada de um milagre. Deus está querendo que a nossa vida realmente cumpra o seu propósito. Por isso existem muitas pessoas vivendo vidas superficiais. Sabem por quê? Porque é mais seguro, é mais tranquilo. Eu não me comprometo todo. Aqui na beiradinha não tem onda para virar o meu barco. Aqui na beiradinha não tem problema de eu cair. Quando a gente vai lá para o fundo, eu digo para vocês, eu não sou pescador profissional, mas muitas vezes eu tive que me agarrar na rede e a pessoa que estava lá na ponta segurando a corda teve que me segurar, porque senão o mar ia me levar. Porque o repuxo, as ondas, o turbilhão, aquela coisa arada toda, tem riscos. Mas se você quer peixe, você precisa ir. Por isso Deus está dizendo assim, aonde está o meu barco? Parado na beira da praia? Aonde está a minha vida? Aonde não existe grandes pressões, grandes ondas? A minha zona de conforto? Deus está querendo realizar a Jesus. Deus está querendo realizar a obra das nossas vidas. Por isso, nós precisamos aprender a obedecer a Jesus.
mesmo quando nós não sentirmos, mesmo quando nós estivermos cansados. Pode ser a coisa mais difícil, pode ser a coisa mais assustadora, você entregar as suas vidas na mão de Jesus e dizer: Jesus, usa a minha vida, usa a minha empresa, usa os meus talentos, usa o meu casamento, usa a minha casa, usa tudo que eu tenho. Talvez seja uma coisa extremamente difícil e assustadora, mas eu quero dizer para você que não vai existir nada mais gratificante, não vai existir nada mais abençoador do que você obedecer a Jesus. E a quarta e última lição que aprendemos com Jesus é que, além de convidarmos Jesus para ter o controle da nossa vida, do nosso barco, da nossa situação, reconhecer que os nossos esforços têm falhado, estar disposto a fazer tudo o que Ele nos diz sem hesitar, sem resistir, sem se importar com os nossos sentimentos, nós precisamos ter a expectativa de que Jesus vai mudar a nossa realidade. Nós precisamos ter a expectativa, criarmos a expectativa de que Deus vai mudar a nossa realidade. Quando Deus nos diz que nós devemos ir pescar, quando Ele vem junto conosco, quando Ele entra no nosso barco, Ele nos diz: lança a tua rede aqui. Quando nós fizemos isso, nós podemos estar na certeza de que nós vamos ter uma grande pescaria. Nós precisamos agora imaginar a situação de Pedro. Pedro agora está indo fazer a mesma coisa que ele tinha passado uma noite toda fazendo, mas agora ele estava fazendo de uma realidade diferente. Agora ele cria uma expectativa, agora ele estava na sua mente dizendo assim: o que será que vai dar? Esse homem, enquanto eu lavava minhas redes, eu vi ele ensinando o povo. Esse homem já tem andado por aí, esse homem talvez seja o Messias. Será? Agora eu estou indo em obediência ao que ele está me dizendo. Será que vai ter peixe? Será que as coisas vão acontecer? Ele tinha agora na sua vida, no seu barco, a presença de Deus. Ele tinha a sua realidade. Deus tinha colocado na sua mente um plano, uma direção. E ele agora estava na promessa de Deus. E o texto nos diz que quando ele lança a sua rede, estava a ponto de se arrebentar. Por isso que Mateus, no capítulo 9, 29, nos diz que Jesus diz que seja feito segundo a fé que vocês têm. Deus está dizendo a mim e a você, que se você não tiver expectativa de que Deus vai mudar a sua realidade, ela não vai ser mudada. Nós precisamos andar por fé. Então existem pessoas que simplesmente não acreditam, não confiam. Já contei aqui a história daquela velhinha que se converteu. E ela morava no interior. E ela se converteu e ela dizia ser uma senhora de muita fé. E um dia, ela leu na Bíblia que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ia orar e um monte ia sair e se lançar no mar. E perto da sua casa tinha um grande monte, que quando era de tarde o sol batia e a sua casa ficava na sombra. E ela disse: eu vou orar a Deus, para que Deus tire esse monte. E ela passou um bocado de tempo de joelho orando, dizendo: Deus, tua palavra diz que tu leva o monte embora, então tira esse monte daqui. E ela orou até escurecer. E quando escurecer, ela foi dormir. E quando ela levantou e foi direto à janela, e abriu a janela que virava de direção ao monte. E quando ela olhou para o monte continuava lá. E daí ela disse: eu sabia que não ia sair. Ela orou 4 horas, sabendo que não ia sair. Você conhece pessoas que dizem assim: não adianta mais orar. Ou até ora, mas eu creio que não vai adiantar nada. Gente, se nós tomarmos esses passos que Pedro tomou, convidar Jesus para entrar na nossa vida, tomar o controle da nossa vida, nós reconfessarmos a nossa incapacidade, se nós estivermos dispostos a obedecer a tudo que Jesus tem nos dito, eu digo para você, nós só temos que ficar esperando. Nós precisamos ficar em expectativa. Gente, se você hoje está aqui nesse local, nesse prédio, nessas instalações, nós estamos com quase 7.000 metros quadrados de área aqui nesse lugar. Isso tudo é ilógico, isso tudo não tem razão de ser, porque um dia Deus reuniu um povo pequeno nesse lugar, sem recursos, e disse que nós estaríamos onde estamos hoje. E Ele tem dito que nós estaremos muito mais adiante. Mas por que isso? Porque alguém acreditou, alguém confiou e houve uma expectativa.
Nós precisamos entender que Deus está querendo agir na nossa vida. E quando você entrega a sua vida, controla o controle da sua vida, da sua situação, do seu negócio nas mãos de Deus, e coloca como prioridade, quando você admite as suas fraquezas, as suas falhas, quando você está disposto a obedecer a Deus, você precisa estar agora em expectativa daquilo que Deus vai fazer. E o texto nos diz que o resultado foi maior do que eles esperavam. Pedro, quando foi um barco só, mas ele teve que chamar o outro barco porque não havia capacidade no seu barco. Quando nós seguimos esses passos e temos essa expectativa, nós percebemos que Deus vai nos abençoar a tal ponto que nós vamos ter que compartilhar com o outro aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Pedro teve que compartilhar os resultados daquilo que Deus tinha feito. Deus está querendo que através da minha vida, da sua vida, nós possamos estar abençoando vidas. Pessoas experimentem a razão nossa de ser amar a Deus, relacionar e compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E ali então, Pedro entendeu algo. Deus está querendo abençoar muito mais a nossa vida, para que nós nos tornemos bênção na vida de outras pessoas. E isso é tão verdade que o verso 11 nos diz que eles voltaram para a praia, puxaram seus barcos na areia e deixaram tudo e o seguiram. Gente, eles eram profissionais da fé, era o seu negócio, era a sua empresa. Eles foram abençoados agora com 2 barcos transbordando de peixe. Mas eles puxaram o seu barco para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados agora em seguir aquele que abençoava. Eles estavam mais preocupados agora em seguir o abençoador do que a bênção. Porque eles sabiam que se eles seguissem a Jesus, haveria muito mais diante da vida deles. É isso que Deus está querendo dizer a mim e a você, que o milagre de Deus na nossa vida não é simplesmente para satisfazer o nosso ego, não é simplesmente para satisfazer as nossas vontades, simplesmente para dar um show, não. É para que nos tornemos instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. E Pedro e os discípulos entenderam isso, e agora eles abriram mão de toda aquela bênção para seguir a Jesus. Por isso eu digo a você essa noite, você está cansado, você está desanimado, você está se sentindo como se não valesse a pena, não valesse o esforço lutar. Talvez você até já tenha desistido. Talvez o seu fracasso seja um fracasso de uma semana apenas, de um dia, aconteceu ontem, hoje de tarde. Mas talvez você já tenha carregado nas suas costas um fracasso de 20 anos, de 10 anos, de 15 anos. Por isso você precisa aprender a lição que Jesus tem nos ensinado. Convide, peça a Jesus para entrar na sua vida. Entregue a Ele o controle da sua vida. Faça com que Jesus possa usar a sua vida, o seu casamento, os seus negócios, a sua carreira como plataforma para que outros sejam alcançados. Reconheça, admita e confesse os seus erros, admita as suas falhas. Obedeça. Faça o que Deus está fazendo com você, aquilo que Deus já tem te revelado. E espere o milagre de Deus. Zacarias, capítulo 4, verso 6, Deus diz através da boca do profeta: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo a mim e a você, que o milagre, o sucesso, não é pela nossa ação humana, mas pela ação de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Por isso eu desafio você a entregar tudo aquilo que você tem tido dificuldade de perceber o sucesso. Talvez o seu casamento, talvez os seus relacionamentos, talvez a sua vida profissional, talvez a sua vida financeira, talvez a sua vida ministerial. Tudo aquilo, Deus está dizendo a mim e a você, aprenda a lição que Pedro e os demais aprenderam. Vamos orar? Eu convidaria você a ficar de pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Qual é o barco que você tem que entregar a Jesus? Qual é a área da sua vida
que você ainda está controlando? Qual é a área da sua vida que você ainda não permitiu que Jesus administrasse e fizesse o milagre? Qual é a situação em que você tem enfrentado o fracasso, a falha, a decepção? Talvez você tenha dificuldade de fazer como Pedro, reconhecer. Você tem dado o seu melhor, mas mesmo assim as coisas não têm funcionado. Mas Deus está dizendo a mim e a você essa noite, como disse a Pedro: Pedro, vamos a águas mais profundas. Deus está nos chamando a águas mais profundas. Deus está nos chamando a uma realidade diferente. Deus está querendo que eu e você priorizemos, que eu e você verdadeiramente entregamos a Ele. Você quer ser abençoado por Deus? Se você quer a bênção de Deus, você precisa entregar a Ele o que você quer que seja abençoado. E essa noite, eu gostaria de convidar você que ainda não convidou Jesus a ser Senhor da sua vida. Você que realmente sabe que existe ainda no seu coração uma certa dificuldade. Você ainda tem dificuldade de entender e compreender, e você quer sentir, você quer ter todas as respostas. Mas eu digo a você hoje, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a Ele o controle de toda a sua realidade. E Ele quer mudar a sua vida. Mas talvez você já seja um crente, talvez você já seja até membro dessa igreja. Mas existem áreas da sua vida que você precisa confiar agora. Confiar a Deus para ver o milagre, na expectativa, lançando fora toda dúvida, todo desânimo. Enquanto eles vão estar cantando, eu convidaria você a vir até a frente. Eu gostaria de orar com você, que gostaria de que Deus agora tomasse a sua vida, a sua realidade. Abrisse os seus olhos para o milagre que Deus quer fazer no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Mas venha crendo, venha confiando no Senhor, em nome de Jesus. Chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz.
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ele está fazendo um milagre agora. Deus, acrescenta fé agora, Pai. Restaura agora todo aquele que está desanimado. Tira, Pai, agora toda dúvida. Deus, cria expectativa no coração dos Teus filhos, no coração das Tuas filhas, porque Tu és o Deus que age, Tu és o Deus do milagre, o Deus que age, aleluia. Nós confiamos no Senhor, aleluia. Saiba de uma coisa, Deus continua sendo o mesmo Deus que realizou o milagre. Mas muitas vezes eu e você não estamos como Pedro. Nós estamos resistindo, nós estamos hesitando, nós estamos dando mais valor aos nossos sentimentos, mas viva em obediência ao que Deus tem te falado. Abra o seu coração. Você vai ser tentado a tomar a situação no seu controle, a fazer as coisas segundo a sua vontade. Mas busque direção em Deus, confie em Deus e crie expectativa. Ande por fé. Diga, ainda não, mas eu acredito. Ainda não chegou no momento, mas Deus vai mudar a minha realidade. Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar todas as áreas, porque eu confio nele. Eu obedeço a Ele. Eu ando em obediência a Ele. E eu tenho certeza que a sua vida será mudada radicalmente, em nome de Jesus. Porque Ele tem mudado a minha vida, tem mudado as nossas vidas, e tem mudado a vida de milhares e milhões de pessoas que acreditam e que confiam nele. Vai em fé, confiando no Senhor. Uma salva de palmas a esse Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Deus continua realizando milagres. Ele quer realizar milagre na sua vida, nas nossas vidas. Convido você a estar conosco semana que vem, domingo que vem. Nós vamos estar continuando falando do mesmo assunto. E nós vamos estar falando a respeito da oração que nos prepara para o milagre de Deus. Vamos orar para ter o milagre de Deus. Venha, você vai ser sempre bem-vindo.